Olá, meus preciosos ouvintes, meus amigos, amados irmãos, pela graça maravilhosa do Senhor, aqui estamos mais uma vez para juntos desfrutarmos das mais ricas e preciosas bênçãos do Senhor. Nós estamos tratando aí deste poder vivificador. E eu quero ler novamente com vocês a Escritura lá em Romanos 8:11, que diz assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Nós estamos falando daquele Espírito que estava vivificando a Jesus. E se aquele mesmo Espírito que estava vivificando a Jesus estiver em nós, ele também estará nos vivificando, ou seja, nos trazendo de volta à vida, a uma nova vida com Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vimos que antes do Senhor partir, o Senhor comissionou aos seus discípulos que fossem para o cenáculo alto. Ou seja, antes de vocês irem, vocês fiquem lá, até que vocês sejam cheios de mim, para que depois, então, vocês possam sair e ser uma testemunha viva deste precioso Evangelho que ainda goteja o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o requisito para ser uma testemunha, segundo o que nós temos visto através da palavra, é que nós estejamos revestidos com aquele mesmo Espírito com que Jesus estava revestido. E é triste saber que são muitos os que querem fazer uma obra para Cristo sem antes ter o testemunho da verdadeira testemunha em si. E é por isso que, infelizmente, nós temos tido tantos problemas como temos tido nesta hora na qual estamos vivendo. Mas, como eu sempre digo, tudo isto faz parte do contexto. Deus já sabia muito mesmo antes de haver mundo, muito mesmo antes de haver o que quer que seja, ele já sabia de todas as coisas. Sabia que nós estaríamos vivendo esta última hora, estaríamos vivendo estes últimos minutinhos da era de Laodiceia, que está prestes a se encerrar, e que todas estas coisas estariam tomando lugar. Mas ele também viu um povo verdadeiramente revestido com este precioso poder vivificador, com esta preciosa unção do Espírito Santo, conforme nos foi prometido em Malaquias 4, 5 e 6, eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele vem com uma missão de restaurar o coração dos filhos a mesma fé que tiveram os nossos pais pentecostais. Portanto, é uma hora de restauração. Deus nos enviou um profeta nessa última hora para restaurar aquela mesma fé, aquela mesma unção, aquele mesmo poder vivificante do precioso Espírito Santo no coração dos verdadeiros filhos, eleitos, predestinados do Senhor para esta hora, para este tempo no qual nós estamos vivendo. Eu quero ler com vocês aqui também quando isto aconteceu, o que realmente foi esta descida do precioso Espírito Santo
ali no dia de Pentecoste para revestir os discípulos do Senhor, para irem ao mundo e testificarem de que ele verdadeiramente ressuscitou e que está vivo aonde? Em seus filhos, vivo na sua igreja, vivo na sua noiva, para expressar o verdadeiro evangelho do precioso Espírito Santo nesta hora na qual estamos vivendo. No dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa aonde eles estavam assentados. E então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Você se lembra de Jesus dizendo aos seus discípulos: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o fogo, com o precioso Espírito Santo de Deus? E ali estão essas línguas de fogo pousando por sobre cada um deles. E todos foram cheios do precioso Espírito Santo de Deus, foram vivificados e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os habilitava. E ali, naquela ocasião, nós tínhamos pessoas de todas as partes, devotos de todas as nações que viviam ali em Jerusalém, e quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, porque cada um deles os ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como é isto possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nossos próprios idiomas. E ali haviam pessoas de todas as partes do mundo, de todos os lugares. E eles, então, ao ouvirem, ficaram admirados e perplexos e perguntavam uns aos outros: o que significa isto? E ali, como não poderia faltar, estavam também os zombadores. Ali, porém, estavam aqueles que zombavam, dizendo: eles estão bêbados, estão embriagados. Em um certo sentido, sim, estavam embriagados, mas embriagados do precioso Espírito Santo de Deus, embriagados deste precioso poder vivificador de Deus, como todos os verdadeiros filhos e filhas de Deus deveriam estar embriagados, impregnados desse precioso, deste maravilhoso poder vivificante. E então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz àquela multidão: ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia, habitantes de Jerusalém, escute o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas como alguns de vós pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há muito tempo atrás pelo profeta Joel. E nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra:
sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, glórias! Isto deixa a alma da gente religiosa. Povo de Israel, escute, Deus provou publicamente a seu Filho Jesus, o Nazareno, ao realizar, através dele, milagres, maravilhas, sinais, como vocês bem sabem, como vocês bem são testemunha ocular disto. E ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e o seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. E com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, levantando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio, porque a respeito disto já havia profetizado Davi: vejo o Senhor que está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de se admirar que o meu coração esteja alegre e que a minha língua o louve, meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrastes o caminho da vida e me encherá com a alegria da tua presença. Irmãos, disse Pedro, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não está se referindo a si mesmo, pois ele morreu, foi sepultado e o seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem o seu corpo apodreceu no túmulo. Foi este Jesus, disse Pedro, que ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disto. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou por sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu. E, no entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Estas palavras partiram o coração dos que ouviram, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que é que nós devemos fazer diante desta situação? E Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e então receberão a dádiva do precioso Espírito Santo. Aqui está a receita. Se você deseja verdadeiramente ser cheio deste poder vivificador, aqui está o primeiro passo que você precisa dar
na jornada da vida cristã, rumo a este novo nascimento, rumo a esta preciosa unção do Espírito Santo, que encherá o seu coração, que encherá a sua vida. Esta promessa é para vocês, é para seus filhos, é para os que estão longe, isto é, para todos quanto forem chamados pelo Senhor nosso Deus. E Pedro continuou a pregar, advertindo-os com insistência aqueles que o ouviam: salvem-se desta geração corrompida. E os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, e todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. E havia entre eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais, muitas maravilhas, e os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades, bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente e reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e com generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Queridos, amados, preciosos irmãos, ouvintes, aqui estamos diante da sublimidade, diante desta grandeza inescrutável do Senhor, que é este precioso Espírito Santo, que é este precioso poder vivificador sendo derramado por sobre o coração de todos os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Que Deus abençoe os vossos corações, que Ele derrame desta unção, deste poder vivificador do precioso Espírito Santo em os vossos corações.